Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que eu gosto mais de ser apresentador. Eu gosto de apresentar. É o que eu mais gosto de fazer. Tipo, conduzir um talk show. Sim. Se eu pudesse escolher o que eu quero fazer da vida, eu queria ter um talk show. Daqueles clássicos, Seria tipo foda. Jimmy Kimmel, assim, nos Estados Unidos. É o que eu gostaria de fazer. Pô, seria foda isso. Você teve um talk show. Mas era um talk... Não era um talk show, na Era verdade. porque Era um exercício de improvisação travestido de talk show. Sim. Que foi na TBS, a gente fez um talk show que era de mentira. Então a gente tinha todo um cenário de talk show, que aliás foi outras coisas que me fizeram chorar de rir. Era o show do Kibe. E aí tinha um estúdio, bancada, banda, tinha tudo de um talk show, produção de um talk show, e os convidados chegavam lá. Aí o cara chegava e eu falava assim, pô, vamos fazer. O cara, pô, vamos fazer, vamos começar. E aí passava o cara com uma escada, ajeitando o cenário, vinha o outro ajeitar a lapela, Foda. vinha maquiador, e tudo isso era ator. E equipe. vocês conversando. A gente conversando. E aí eu bati um papo com ele, eu fazia meio que uma pré-entrevista com o convidado. E o convidado falava uns absurdos, porque ele não sabia que estava sendo gravado. E quando ele acabava, a gente, então vamos começar? Vamos. Eu falava assim, é isso, obrigado. Aí ele, acabou? Acabou, era isso. E aí... Caralho. E o mais engraçado é que a natureza humana, né, o cérebro humano, ele é muito curioso, peculiar nesse aspecto, porque se vocês estão aqui conversando comigo, agora, por exemplo, eu sei que isso aqui está sendo gravado. Então, tudo que eu tô falando, o meu cérebro sabe que isso aqui vai ficar gravado. Se eu falar alguma coisa que eu ficar inseguro daqui, de repente, quando sair daqui, eu vou te ligar e falar assim, porra, Nabote, dá pra tirar aquela parte que eu falei mal do fulano, que eu acho que peguei pesado? Ou então, que se foda, deixa pra lá. Mas quando eu tô falando num registro que eu sei que não vai ser gravado, o seu cérebro não lembra o que você falou. Não, com certeza. É verdade. Puta, falei merda. Tá sem responsabilidade, sem Primeira filtro. coisa, cara. Pois é. E aí, por exemplo, teve entrevistados, assim, um dos entrevistados foi o Rivelino, campeão mundial da seleção da década de 70. O Rivelino, falando dos jogadores atuais, é surreal. Ele chega e fala de um cara... Eu não vou falar exatamente o que o Rivelino falou, até porque esse programa nunca foi pro ar, porque eu tive um problema contratual com a produtora que fez o programa. Então, eu processei eles e esses programas nunca foram exibidos. Caralho. Mas tem relíquias que foram ditas, assim, Caralho. que nunca foram pro ar. Então, o Rivelino tem um jogador lá, eu não vou dizer quem foi o jogador, mas é um jogador, assim, multicampeão depois dele. E ele fala assim, isso é um merda, nunca jogou bola. Isso é um bosta, porra. Cara desse não sabe cruzar uma bola. Aí vai jogar lá na Europa, ganha dinheiro, mas é um merda, não sabe jogar nada. Aí você fala, aí, caraca. Tem outros caras que eu posso falar o que disseram, porque não disseram nada que ele já não... Já não tinham dito antes. Não é que não tenha dito antes. Acho que ele disse coisas que ele nunca disse antes. Ah, entendi. Mas é uma coisa que não deprecia, não vai contra ele. Por exemplo, o Zé Elias, Zé Elias é o jogador também? ex-jogador do Corinthians, que é comentarista dos canais ESPN, Fox, dos canais Disney, né? O Zé Elias teve uma puta carreira, né? Ele foi brilhante no Corinthians, ele foi pro exterior, ele jogou bem na Inter de Milão, jogou na seleção brasileira, fez a vida em torno disso e hoje é comentarista de futebol. O Zé Elias fala pra mim assim, cara, se eu pudesse voltar na vida, eu nunca tinha jogado futebol antes. Eu falei, mas por quê? Aí ele fala assim, eu queria ter feito fisioterapia, eu queria ter feito medicina. Aí, mas por quê? Ele, cara, porque hoje eu não consigo subir um degrau de escada sem sentir dor. Caralho. E é foda, porque os caras, uma cara que é atleta de alto nível, o cara sofre, pena com isso. E assim, eu vi a coisa... Ih, João Bento.